Who you were in the park with? I don't know names. I just got lost. Where did you see the lady? One lady. Chamados de selvagens pela imprensa, o caso 5 do Central Park estampou as principais capas dos jornais norte-americanos em 1989. Em uma das histórias mais emblemáticas dos Estados Unidos, 5 jovens negros latinos do Harlem foram torturados e forçados a assumir o estupro de uma mulher branca que corria no Central Park, em Nova York. A minissérie Olhos que Condenam coloca luz a essa história que teve erros graves na investigação. Inspirado na série americana, o Jornal da Cultura investigou prisões irregulares no Brasil. Vlad Edson, Marcelo, Rodrigo e Valmir são personagens dessa injustiça. Do trabalho em uma ONG no extremo sul de São Paulo que tira crianças das ruas à prisão. Marcelo ficou 6 meses preso por tráfico de drogas. No Rio de Janeiro, Rodrigo, que nunca teve passagem, é acusado de praticar mais de 10 crimes. Eu jamais vou botar a vida de alguém em risco, jamais vou cometer um crime na minha vida. Uma camiseta rosa fez Vlad Edson ficar 5 meses atrás das grades. Fiquei com muito medo, então foi difícil para mim voltar ao normal. E exclusivo, o caso do Bar Bodega 23 anos depois. Como estão os homens que foram torturados para assumir o assalto no bar em Moema, bairro de classe média alta na capital paulista, que deixou 2 pessoas mortas. E eu com 18 anos na época, foi muito, sabe, toda noite apanhando. O delegado olhando, falando pra você assim, ó, você vai pegar cadeia pra você, seu filho, seu neto. Sua vida acabou. Dirigida por Ava DuVernay, Olhos que Condenam foi vista por mais de 23 milhões de usuários ao redor do mundo, a maior audiência da Netflix, e rendeu 16 indicações ao Emmy 2019. A história ganhou mais fôlego depois da entrevista da apresentadora Oprah com os homens que inspiraram o filme. O caso recebeu assistência da Innocence Project, uma ONG que corrige erros da justiça e que já provou a inocência de mais de 2.800 pessoas condenadas desde 1992. Por aqui, há 3 anos, foi criado o Innocence Project Brasil, a primeira organização que defende inocentes. Consegui detectar casos de inocentes condenados e reverter essas condenações. Eu fiquei com trauma, então eu fiquei com muito medo, então foi difícil para mim voltar ao normal. Eu tenho medo de falar para a pessoa, olha, sua bolsa tá aberta. Eu sentia prazer nisso, eu vi uma pessoa assim com uma bolsa aberta e falava, olha, sua bolsa tá aberta, agora eu tenho medo de ser julgado por uma coisa que eu não fiz. Eu quero que o meu nome seja limpo, totalmente. Que isso que eu achei isso uma coisa muito errada. Porque se foi a polícia que errou, por que a gente tem que pagar por isso? E até agora a ficha não caiu. Não caiu. Tem hora que eu não acredito que eu tô na rua. Apesar da ausência de dados oficiais sobre as prisões provocadas por erros dos agentes públicos, a equipe de jornalismo da TV Cultura, num trabalho de investigação, leva até você histórias de vítimas do sistema penal brasileiro. Meu filho pagou por algo que não fez. E a justiça que errou com a gente não paga? Não tem justiça para a justiça? Eu não entendo, não. Conformada eu não sou, não. Não. O dentista José Renato Tarran pediu calma aos bandidos. Determinou a libertação dos acusados. Naquele 10 de agosto de 96, 4 indivíduos fizeram um assalto frustrado ao bar Bodega, um bar da moda na zona sul de São Paulo. Eles roubaram o dinheiro do caixa e objetos dos clientes. O dentista José Renato Tarran pediu calma aos bandidos e foi morto a tiro. Outro cliente tentou intervir e também foi baleado sem gravidade. Adriana Ciola, de 23 anos, teria demorado a tirar o relógio de pulso. Por isso, também foi morta a tiro. Dias depois, o menor, Cleverson, foi reconhecido no distrito policial como supostamente um dos participantes do latrocínio. Cleverson, que era menor e inimputável à época, alegou que teria suportado violência, constrangimento
para delatar os supostos outros participantes e acabou delatando vizinhos dele que, assim como ele, não tinham nada a ver com o crime. Eu cheguei ainda neles, ainda falei para eles ainda que eu não tinha nada a ver com isso, entendeu? Eles não queriam saber, entendeu? O que eles queriam apenas era de pegar, entendeu? E terminar logo esse caso. Meu nome é Valmir da Silva, tenho 42 anos e fui preso injustamente. Entrei, eu acho que eu não sei se era uma blazer, não lembro. Da Polícia Civil, era da Polícia Civil. Aí lá dentro tinha uma delegada. Ela simplesmente pegou uma arma, apontou na minha cabeça. Não sei o que está acontecendo. Foi você? Por que você matou? Aí falou que era em Moema, Bar Bodega. Naquela época, eu nem saía muito, eu nem sabia nem onde que era Moema. Aqui nessa viatura do DECAP, do 15º DP, estão Luciano e Valmir da Silva. Não tem como você se defender lá dentro, não tem como. Se você não falar o que eles querem, é tortura. Eu nunca tinha pegado uma arma, né? Aí conforme eu ouvi o disparo lá dentro, eu levei um susto e deu disparo também, mas só que eu acho que não pegou a pessoa. Policiais não foram processados. Na verdade, houve a denúncia do Ministério Público, mas a denúncia não foi recebida e acabou transitando em julgado. Os primeiros que foram presos alegaram que foram torturados, suportaram violências para confessar o crime. Eles pegavam um tipo como que fosse um grampo e colocavam assim na tomada, eu tinha com fio na tomada e colocava tipo meus testículos assim, para dar choque. Era difícil acreditar que aquilo tivesse acontecido com aquela intensidade. Porém, era difícil explicar também, de outro modo, como é que eles tinham confessado a autoria do crime. Então, a única explicação plausível é que eles só confessaram porque foram torturados. Senão, eles não teriam confessado. A minha mãe sendo humilhada para fazer a revista. Quando eles chegavam lá, eu ainda falava para eles, não vem viver aqui não, é muito humilhante. Quando aconteceu de a gente ir pro fórum, ali a gente viu que era a única chance que a gente ia ter para falar a verdade. Não há, por hora, indícios suficientes de autoria para denunciar. Havia uma série de contradições, os reconhecimentos não eram seguros. As vítimas naquela época, elas reconheciam por porcentagem. E para a segurança da justiça, esses reconhecimentos não têm validade, tá? Ou a vítima reconhece ou não reconhece. O garçom não reconheceu os primeiros por dois motivos. Eles não eram negros, nem pardos e não eram velhos, eram jovens. Que foram realmente os autores do crime, se constatou que eram todos brancos e todos de meia idade. Então nós tínhamos uma não identificação de culpados apresentada por um garçom, que foi agredido pela polícia no ato. Quando ele disse que não eram os autores do crime, aqueles meninos, ele foi agredido pela polícia. Quando o perito da criminalística vem e demonstra que era impossível ter acontecido o crime do modo como aquela pessoa estava dizendo, então eu tinha uma versão de testemunha que não reconhecia, eu tinha uma prova técnica da impossibilidade do crime. Então, era uma somatória de fatos que determinavam, no mínimo, um pouco de cuidado para tratar deste processo. Quando eu pedi para o juiz soltar, porque concluí que não haviam elementos de que seriam eles, foram colocados em liberdade. No meio da tarde, 7 dos 9 acusados foram libertados. Os 2 que continuam presos respondem por outros crimes. Eu tenho a plena convicção da participação de todos. Continuou-se a investigação, depois os autos foram para o DHPP. A inocência é um trabalho que tem que ser de investigação, então você tem que ter provas. Uma semana depois já estava esclarecido o crime. Os verdadeiros autores que foram condenados com penas que variaram de 20 a 48 anos. Acabou
virando uma espécie de paradigma, de exemplo de como a polícia não deve agir, de como o jornalismo não deve agir e de como a sociedade deve ser cuidadosa quando a polícia pura e simplesmente apresenta para você, olha, esse aqui é culpado. Quando a gente saiu, eles falaram o seguinte: a justiça está soltando bandidos. Faz 23 anos, praticamente 23 anos. E aí, Homer? Dá um abraço. E aí, cara? Puxa vida. Obrigado. Imagina. Obrigado, viu? Que bom revê-lo. Nossa Senhora. É tanto tempo que eu queria ver o senhor. Faz tanto tempo que eu queria dar esse abraço do senhor. Você sabe que o seu caso, ele deu origem a uma lei, né? A lei que disciplina o crime de tortura. Para que ninguém seja mais torturado ou quem for torturado que responda por um crime grave. Graças a Deus, assim, hoje, assim, eu tenho a minha casa. O único problema é que, assim, em questão de trabalhos, né, que quando você vai preencher uma ficha, né, que chega lá e, tipo, a pessoa vai lá, puxa, né, aí vai lá e consta que a pessoa já teve passagem. Infelizmente, esse é um dos únicos problemas, assim, que para pessoas assim como nós, que fomos presos, né, tipo, confundidos, fomos presos injustamente. Se eu soubesse que você... Eu também. Queria me conhecer, puxa, já teria, já... Muito tempo que eu tava querendo, muito tempo. Meu nome é Marcelo Dias, eu tenho 40 anos. Como eu tinha o sonho de ser jogador de futebol, eu iniciei justamente ensinando as crianças da comunidade, né, da favela do Boqueirão, a prática do esporte. Vai, bora! 1, 2, agora sai, isso, beleza! No dia 9 de junho, era um sábado, saí da faculdade, participei de uma reunião na associação, estou virando a rua da ONG. Eu vejo uma criança, franzinho, um outro rapaz um pouquinho mais alto. A hora que eles olharam assim o meu carro vindo, eles dispensaram uma sacola de papel próximo de um poste. E do lado tinha um táxi parado. Eu não tinha ideia o que as pessoas estavam fazendo lá, não tinha ideia o que teria na sacola. Vieram 2 motos com policiais e esse policial perguntou pra mim qual que é a fita. E aí falou assim, vai, neguinho, filha da puta, mão pra cabeça. Aí já me empurrou, colocou o meu rosto na grade. Aí eu comecei a gritar. Falou baixinho pra mim, vamos ter uma conversa de vagabundo agora, certo? Eu sou preto, sou pobre, sou periférico, mas eu não sou vagabundo. Agora você vai segurar esse BO porque você fudeu a grana da equipe. Tem 5 quilos de cocaína ali pra você segurar. Quase 30 anos fazendo bem pras pessoas e eu tô sendo vítima de uma coisa que eu não fiz. Aquilo me deixava numa revolta. Por ser o Marcelo e todo mundo conhecer, ele somente iria passar lá, seria apenas uma averiguação, haveria, porque o Marcelo não tem nada. O Marcelo trabalhava com carteira registrada, com vários prêmios de reconhecimento ofertado por autoridades públicas. Valia nada diante o testemunho de 2 policiais que não são sérios. Mentiram, porque depois, durante o processo, foi constatada a contradição entre os depoimentos dos policiais militares. Uma apreensão racista, ilegal, abusiva. Aqui a gente tem que fazer uma distinção. Nós temos muitos policiais que são sérios e querem trabalhar sérios. Aí o advogado chegou e falou, Marcelo, olha, você vai ter que ficar, no mínimo, Marcelo, uns 6 meses. Não, você tá doido, eu vou ficar louco. Os advogados foram embora e aí eu fui pro CDP de Pinheiros. Sentei lá, comecei a recitar meu mantra, né? A hora que eu fui passando pelas trancas, fechando, né? Eu falei, meu... Olha onde eu tô entrando. É desumano. O cara toma água podre. A água fedia. A comida vem num balde desse tamanho. O cara pega um cabo de vassoura. Aí
um cano de PVC e prega no cabo. Aí joga lá aquele cano de PVC com a madeira, tira e coloca dentro de um recipiente para você. Fiquei 10 dias sem poder receber jumbo, que jumbo é uma quantia de alimentos e de coisas para você se manter lá, que a sua família traz. Toda quarta-feira, quando eu via que minha mãe assinou lá o meu jumbo, quando eu pensava na minha mãe, a luta que minha mãe estava fazendo, minhas irmãs, e aí eu começava a sentir esperança, porque eu falava, puxa vida, elas não vão parar de lutar enquanto eu não sair daqui. A gente levava as coisas dele e ele dividia com os presos que não tinha visita. E aí eu comecei a dar aula de reforço escolar para os presos. Por insuficiência de prova, tanto para condenar ou para me libertar, eu teria que ficar na guarda. Aí voltei pro sistema de novo. Fiquei mais 3 meses. No dia 19, minha liberdade provisória. A hora que aquela tranca abriu, olhei assim pro lado, assim, eu vi um monte de mão das pessoas que eu ajudava acenando pra mim. Nossa. Obrigado por tudo, não abandona a gente. Luta pelos presos lá fora. Quando deu umas 6 horas, lá vem ele. Sem algema, ainda bem, que não veio algemado. O choro da minha mãe, o grito da minha mãe ecoava assim dentro da minha vida, assim. Tipo, saindo aquela angústia que tava acabando. Sem brincadeira, foi uma semana de festa. Teve até show ao vivo no dia. Ainda está muito limitado nos seus direitos de ir e vir e com uma ânsia que só veio ser sanada após a sentença absolutória. Quando veio a sentença, na dúvida, em dúvida pro réu, nós ficamos tranquilos porque a promotora concordou com a absolvição do Marcelo. Então, realmente, o caso encerrou. Os policiais que efetuaram a prisão, eles continuam atuando porque o Marcelo, por receio de represália, não quis denunciar. Eu tenho um projeto que eu me correspondo com presos lá dentro, né? Eu me encontrava em um estado elevado de depressão, angústia, tristeza e ódio, em um desejo imenso de tirar minha própria vida, mas você chegou e me fez pensar diferente. Se eu precisasse descrever você em uma palavra, acho que usaria anjo. Que nós temos agora que pedir a reabilitação para tirar o nome do Marcelo do sistema de justiça. A Defensoria Pública entrou com a ação de reparação de danos. Tem um projeto de revitalização da ONG que ficou parado. Jogo, ele liga pra mim, que fala que hoje tem, hoje não tem. Jogo, futebol, campeonato, como hoje tem. Esse é o sentimento que eu tenho quando eu estou com eles, né? Totalmente realizado, totalmente feliz, pleno. É pobre, mora na favela, deve ser bandido. É isso que os caras pensam, a verdade é essa. A vítima tinha me reconhecido por causa da camiseta rosa que eu estava usando. Meu filho pagou por algo que não fez. E a justiça que errou com a gente não paga? Não tem justiça para justiça? Meu nome é Vlaedson Domingo dos Santos Silva, tenho 20 anos. Eu conheço o Vlaedson desde pequenininho. Eu gosto muito dele, ele é meu amigo de verdade. Ali na frente eu vi o irmão do Diego. Eu falei, Biel, o Diego tá lá? Eu escutei barulho de tiro. 3 indivíduos roubaram um carro que era alugado por uma empresa que faz distribuição de carga do correio. A vítima acionou a polícia por conta do rastreador conseguiu localizar. Luiz Fernando, que era um dos réus, correu, outros correram por cima dos telhados e não conseguiram pegar, não conseguiram prender. Eu tô saindo, quando eu tô saindo, o moleque entrou correndo.
O policial conseguiu visualizar a casa que ele entrou, ele conseguiu prender ele, que realmente participou, mas prendeu os outros dois, que é o Laedson e o Diego, que não tinha nada a ver com a situação. O polícia não quis saber, ele pegou e ainda apontou a arma pra mim. Eu peguei e deitei no chão, aí ele pegou e me algemou. Pegou no meu pescoço e falou, cadê? Eu falei, eu não sei de nada assim, eu não sei de nada. É um sentimento que não existe palavra pra mim expressar o que uma mãe sente. De saber que uma pessoa dizendo que seu filho roubou. E você saber que ele nem saiu de casa direito. Pegou e levou nós pra 47. Chegou o delegado, perguntando se eu tinha participado do roubo. Eu falei que não, que nunca tinha roubado. Se fosse eu, o delegado de plantão, o que faria? Mandaria uma viatura no local, né, com investigadores, e saber a conduta desse rapaz de camiseta cor-de-rosa. Aí chegou o papel para mim falando que eu ia descer e o Diego ia sair. Meu sentimento caiu por água abaixo, porque eu fiquei sabendo que ele não ia vir embora comigo, só eu que ia vir embora. Descer para audiência de custódia. Antes de nós entrar para audiência, nós passamos em uma sala. Aí chegou uma mulher e fala para não falar nada, para não ficar calado. O juiz ouve sim, e ele faz uma série de perguntas pro acusado. É o momento oportuno, por isso que se criou a audiência de custódia. Aí falou porque eu estava preso, porque eu fui confundido pela camiseta que eu estava usando, rosa. Um dos roubadores, que é o Jackson, ele usava uma camisa polo cor-de-rosa. E a vítima se equivocou, por conta disso ele ficou preso 5 meses. Meu mundo acabou. Para ele foi 5 meses. Para mim até hoje. A polícia civil, embora tenha homens valorosos, o Estado não dá meios para que eles investiguem, não tem recursos, não tem profissional capacitado, embora, assim, em sua maioria, entendeu? Então a gente vê vários crimes aí sendo feitos com culpados na rua, inocentes presos por conta dessa situação. É difícil para mim conseguir entender, sabe? Que eu tava preso sem ter feito nada. Eu sempre, quando eu ia, eu já ficava afastada daquela multidão e eu observava o tempo todo ali. Que aquele lugar não é para mim. Eu ia por amor a ele, mas revoltada porque fizeram isso comigo. Eu acho que eu entrei em depressão lá, não comia. E até mesmo a comida vinha estragada, vinha com pedra, com vidro. E eu sofria muito. Se ele sofria, eu sofria muito mais. Porque eu tinha que me fazer de forte para ele não despencar, né? O que deu mais força para mim foi saber que minha mãe estava aqui fora fazendo de tudo. Ela nunca deixou de mandar carta para mim. Eu não admito que ninguém machuque. Tava para completar 5 meses já. Aí falou que eu ia ter audiência. Aí ele falou, Vlad, como você é menor de 21, você vai esperar a próxima audiência em liberdade. Eu não dormi, só queria ir embora, não dormi. Desde quando cheguei, fiquei muito feliz, sabe? Eu não dormi nessa noite. A gente saiu daqui, era o quê? 1h da manhã para Guarulhos. Eles vieram soltar ele, era o quê? 8 horas da noite. Justiça! Justiça! Eu passei o dia todinho lá debaixo da árvore esperando. Esperava mais para trazer ele para casa. Não sabia para onde andar, sabe? Aí eu fiquei andando, aí vi um portãozinho, aí eu vi minha mãe gritando, filho, vem cá, eu te amo, você nunca mais vai voltar para esse lugar. Aqui não é para você, não é. Você não vai vir mais nunca. Deus é maravilhoso na nossa vida. E foi colocando só pessoas boas. Até o apoio que os presos deu, hoje eu tiro meu chapéu para os presos que apoiam meu filho. A justiça eu não tiro. De jeito nenhum. Nesses 20 anos que eu advogo na área criminal, mais de 50, 60, com certeza na mesma situação que o Laedson. Preso até às vezes 1 ano, 1 ano e pouco, 2. Eu fiquei com medo, porque várias vezes os polícias ameaçavam que não ia ficar assim, várias vezes eles chegando meus irmãos me ameaçando, eu que sabia que eu era um bandidinho. Meu sonho é... Só eu penso em sair daqui e ter uma condição boa, sabe? Para dar para minha mãe, que ela já tá chegando a certa idade, e viver tranquilo. Não tem justiça para justiça? Eu não entendo, não. Conformado eu não sou, não. Olá, meu nome é Rodrigo Souza Silva, tenho 33 anos. Fiquei preso 5 meses da primeira vez, na segunda vez mais 5 meses preso injustamente, sou inocente. Tudo começou em
Em fevereiro de 2016, tive um caminhão meu roubado na cidade de Caxias. Quando foi em março, o policial ligou para minha residência pedindo para me comparecer à delegacia 59DP de Caxias. Cheguei lá, o meu caminhão estava parado na porta da delegacia. Procurei o policial, no qual me disse que o meu caminhão não constava como roubado. Só que comigo eu levei o RO. No RO constava que o veículo tinha sido roubado. E nem foi eu que fiz o registro, foi o motorista. Depois disso, me trancaram numa cela escura. Vieram com umas pastas para me entregar aquelas pessoas ali que eu nem sei quem são. Beleza, foi refeito um RO, meu caminhão seguiu para o pátio legal. Eu retirei o caminhão em abril de 2016 e voltei a trabalhar. Eu sou eletricista, trabalho com iluminação pública. Acho que foi a pior época das nossas vidas. Quando foi em dezembro de 2016, chegou uma carta na minha casa para me comparecer à comarca da minha cidade, do Fórum. Cheguei lá, eu estava sendo acusado de um roubo, que eu fui reconhecido em sede policial por foto, um assalto de um roubo de tintas. Eu não tenho antecedentes criminais, nunca tinha sido preso antes, não tinha nada, minha ficha é limpa, nunca tive passagem por nada. Por que minha foto tá no álbum de reconhecimento de fotos, onde só tem meliantes ali que já cometeram um crime, o que minha foto tá fazendo ali? Isso que é a pergunta que a gente faz, é essa. Vai passar por muita coisa ainda, muita coisa difícil. Em 2016, a família me procurou sobre um roubo de carga na qual o Rodrigo estava sendo acusado. A gente se sente muito pequeno, é uma situação tão difícil, a gente se sente um nada sem poder ajudar. Quando foi o dia 11 de janeiro de 2017, pediram para me comparecer à delegacia de novo. Compareci à delegacia, dei um depoimento, depois desse depoimento eles me prenderam. Ver as pessoas acusando ele, eu não consigo. Ver ele sendo acusado desse jeito dói muito. Fiquei preso de janeiro de 2017 até junho de 2017. O Rodrigo era primário, nunca tinha sido preso. E como é que ele tinha sido preso por fotografia reconhecido? Na audiência, as vítimas não reconheceram ele, tinham dúvidas. E uma coisa muito estranha, porque no RO constava que ele tinha sido reconhecido, que ele tinha feito roubo com mais gente, e sempre o Rodrigo era reconhecido, não os demais. E o policial diz na audiência que imprimiu minha foto na hora, a vítima chegou e apontou na hora. No caso, a investigação policial não tinha como provar que era eu, porque eles não tinham outra testemunha, e eles dizem que não tinha nenhuma prova contra mim, nada. Só o reconhecimento por foto. A partir daquele momento, o Rodrigo estava livre desse processo. A gente sabia que a luta era muito grande. Dei continuidade à minha vida, estou trabalhando tranquilamente. Quando em fevereiro agora de 2019, fui preso novamente, sob a acusação de um assalto no dia 14 de setembro de 2016. Fui preso dentro da empresa, na frente de todo mundo, trabalhando. A polícia foi lá, me prendeu, me algemou na frente de todo mundo. Me levaram como se fosse bandido. Destruíram a minha vida. É tudo muito complicado, a gente volta a viver o mesmo pesadelo. Eu sou inocente, não roubei essas pessoas. Mas sabe que o teu coração dói, que tu ir para aquilo, dá um frio na barriga. Uma cela para 52 pessoas, botavam 180, 150, vai variando. Entre 150 e 180, não fica menos do que isso. No 7º processo, a gente parou de contar para ele. Visita com a minha outra irmã, ele começava a perguntar se apareceu mais, se eu estava sabendo de alguma coisa, e falava que não sabia de nada, mas já sabia que tinha passado de 10. Passou um tempo, a família me procurando, dizendo que o Rodrigo estava preso por um processo que estava em São João de Meriti. Fui no Fórum de São João, levantei outro roubo de carga, nos mesmos moldes do primeiro, tentei fazer uma revogação, o juiz entendeu que não haveria motivo e o processo começou a rolar. Eu questiono a vítima, pergunto que lá no RO ele afirma que reconheceu o Rodrigo. E quando chegou na audiência, ele diz que só assinou porque foi o policial que mandou. Essa foto foi um álbum ou essa foto tá em cima da mesa? Não, foi na parede. Aqui foi parecida. Foi na parede. Do álbum mesmo não tinha ninguém. Se o senhor não reconheceu, por que o senhor assinou que reconheceu? Eu estava na delegacia. Tá?
Eu apenas, o policial fez, mandou assinar. O juiz se levantou, falou, doutor, acabou a audiência. Se o seu cliente não quiser falar, não precisa. Senhor Rodrigo, tá? Eu fui induzido ao erro, estou lhe absolvendo agora nesse processo. Aí que começou o drama. Foram caindo mais processos, um atrás do outro. De 2017, de 2018 e de 2019. Tudo roubo de carga e sempre da mesma maneira, reconhecido por foto. Um estava preso, que é em março desse ano, já estava preso. O juiz falou que o próprio delegado pediu para arquivar esse, que eu já estava preso. E esses 13 já foi inocentado. Então são 10 processos que faltam ainda, 10 audiências. Eu vou ter 10 audiências, uma luta ainda. Eram muitos processos, 13 no total. Não vi o nascimento da minha filha, não vi minha filha completar 2 anos de idade. Perdi meu trabalho, minha dignidade, perdi tudo. Quero voltar a trabalhar, cuidar da minha filha. O que eu mais penso é isso. Só isso mesmo. Em preto e branco está o registro de um dos maiores erros do judiciário brasileiro. O cenário é Araguari, Minas Gerais, o ano 1937. Os irmãos Joaquim Naves Rosa e Sebastião José Naves são acusados de assassinar o primo e sócio Benedito Pereira Caetano. Benedito desaparece da cidade com 90 contos de réis. Os irmãos Naves comunicam o desaparecimento à polícia e se tornam os principais suspeitos acusados de ficar com dinheiro e assassinar Benedito. A cidade vive uma pressão popular durante o autoritarismo do governo Getúlio Vargas. Na delegacia, os irmãos são torturados brutalmente até confessar o suposto crime. Nem a família escapa das agressões. A mãe, Dona Ana Rosa, foi estuprada na frente dos filhos. Em 1939, os irmãos Naves são condenados a 25 anos e 6 meses de prisão. Depois de cumprir a pena por 8 anos, eles ganham a liberdade condicional. Joaquim morre alguns anos depois, sem presenciar a reviravolta do caso. 15 anos se passam e em 1952, Benedito, dado como morto, é encontrado vivo pela polícia. Presos por um crime que nunca existiu, o Estado foi condenado a pagar uma indenização aos irmãos Naves. Conseguidos recursos, o processo chega ao Supremo Tribunal Federal. 34 anos depois do acontecido, a família de Joaquim e Sebastião recebem a indenização. Quase 100 anos depois do caso dos irmãos Naves, nosso país ainda vive casos de erros judiciais. Alguns retratados desde o começo desta semana na série Os Olhos que Condenam no Brasil. Meu nome é Atercino Ferreira de Lima Filho e eu tenho 53 anos. O processo, na verdade, durou durante 15 anos, né? Que eu venho lutando com a justiça, tentando provar a minha inocência. Meus 3 filhos são as coisas mais importantes da minha vida, né? Eu trabalho, né, atendendo clientes por telefone, efetuando vendas. 50,65. Eu fui condenado por eventualmente ter abusado dos meus filhos quando eram menor de idade, né? Quando meu filho tinha 8 e a minha filha tinha 6 anos. E narram gravíssimos episódios de abuso sexual pelo pai. Que eu fui preso na empresa onde eu trabalhava, o mundo ali caiu, né? Tinham passado já por um divórcio turbulento e os laudos demonstraram a inexistência de lesão, a inexistência de qualquer violência sexual contra eles. Apesar do resultado negativo dos laudos, a palavra deles falou mais alto e o seu Atercino acabou sendo acusado, processado e condenado inicialmente a uma pena de 45 anos de reclusão. Quando cai a ficha, né, que você está numa situação daquela, realmente dá um desespero. Foram 15 anos de processo, né, e eu fiquei, desses 15 anos, praticamente 10 anos sem ter contato com os meus filhos, porque no próprio processo eu era proibido de chegar perto deles. Então, dos 8 anos do meu filho até os 18, foram 10 anos que eu perdi do crescimento deles, né? Os filhos que sabiam da inocência do pai vêm então até o projeto e pedem que a gente analise esse caso. Nós começamos a fazer uma série de diligências
para apurar a verdade. Com base no depoimento, aquele depoimento feito em cartório por um dos filhos e depois a filha também se retratou da mesma forma, o projeto, a partir de então, colheu o depoimento deles novamente, levou isso ao judiciário, então eles foram ouvidos também pela Justiça, juiz, Ministério Público presentes. E disseram que haviam acusado falsamente o pai porque haviam sido coagidos fisicamente e psicologicamente por uma amiga da mãe que morava com eles à época dos fatos. Nunca sofri por parte do meu pai, Atercino Ferreira de Lima Filho, abuso sexual ou que este tenha praticado atos libidinosos. Que nunca presenciei ou soube que minha irmã também tenha sido vítima de abusos sexuais por parte do meu pai. Tenho a esclarecer que nunca sofri por parte do meu pai, Atercino Ferreira de Lima Filho, abuso sexual ou que este tenha praticado atos libidinosos. Eu creio que são coisas passadas, né? Não gostaria muito de revirar nesse sentido. Eu só posso dizer o seguinte, que as pessoas que estavam comigo, que me ajudaram, isso sim marcou muito. Nós também colhemos o depoimento de uma senhora que cuidava das crianças à época dos fatos, é que ela dava banho nas crianças à época dos fatos e nunca constatou qualquer lesão no corpo das crianças. Essa senhora ficava com as crianças o dia inteiro e nunca viu nenhuma mudança de comportamento que sinalizasse abuso sexual. Em março de 2018, o Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, reconheceu a inocência do senhor Atercino. Para mim, um dos momentos mais felizes foi quando eu falei, hoje eu vim aqui soltar o senhor. Constatou que o crime pelo qual ele havia sido condenado nunca tinha acontecido. Da minha saída de onde eu estava até o último portão, e cada portão que se fechava era uma lembrança que eu deixava lá atrás, né? Sabendo que jamais eu voltaria para aquele lugar. Depois de 11 meses eu vi o meu filho, né? A minha filha. Mágoa não leva a nada, eu tenho certeza de que eu estou bem, é o que importa, né? Eu deixo essa pergunta para vocês. A justiça é falha? Não sei. Eu estou aqui hoje.